pessoal, sejam bem-vindos ao Cripto ao Cubo, nosso podcast aqui que a gente fala de Bitcoin, de altcoins, do poder exponencial das criptomoedas aí, né, pra gente falar ao cubo, mas também por ser 3 pessoas aqui, né, eu sou Israel Buzain, tô aqui com o Gustavo Toledo e o Arthur Guimarães, vou deixar eles se apresentarem rapidamente aí para você que ainda não conhece e a gente já começa aqui entrando nos nossos assuntos, né, fala aí, Gustavo. Fala aí, Buza, vamos começar aqui mais um episódio, falar de assuntos aleatórios aqui do mundo cripto. Demais. Fala pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez, sou o Arthur Guimarães, tamo junto aí falando de cripto, inflação, Bitcoin, criptomoeda, Solano, o que vocês precisarem estamos falando, bora pra cima. Bom demais, e a gente falando, né, a gente estava comentando que a gente queria falar um pouco sobre inflação porque o Bitcoin ele é uma alternativa talvez para ser a moeda global, né, talvez para substituir o dólar, muita gente chama de ouro digital também, então ele tem essa característica de ser uma reserva de valor, né, a gente sabe que para ser considerado moeda, precisa ter 3 características, né? Ser uma reserva de valor, uma unidade de conta um meio de troca, né? Então, a moeda precisa ser uma reserva de valor, funcionar como meio de troca e também servir como unidade de conta. E o Bitcoin tem essas características. Acho que grande parte do meio de troca ainda está sendo desenvolvido com a tecnologia Lightning e tudo mais. Mas uma vez que você entende e compreende o Bitcoin, você vê que realmente ele é uma reserva de valor, né? Vocês também veem assim, enxergam o Bitcoin como sendo realmente uma potencial moeda global mesmo para substituir o dólar, para ser o ouro digital, ou vocês veem diferente? Eu acho que é sim uma reserva de valor. Se a gente observar o histórico dele, como ele é um ativo que tem um supply limitado, né? A quantidade de moedas que vão existir são limitadas, e o fiat é ilimitado, quando você divide alguma coisa limitada por outra que é ilimitada, vai dar um número muito exponencial, né? Aproveitar o nosso podcast aí ao cubo. E eu acho que sim, é uma reserva de valor e que você consegue multiplicar o seu valor também, além de fazer só a reserva, né? Não, antes do Arthur falar também, você puxou um ponto interessante, que é assim, a escassez do Bitcoin, só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, né? Já tem 19 milhões de circulação, a cada 4 anos tem um evento do halving, corta pela metade a impressão, né? A geração de novas moedas. E se você parar para pensar na quantidade de milionários que existem no mundo, se cada um deles quisesse ter um Bitcoin, já não daria hoje, né? 5 anos atrás, quando a gente começou a estudar sobre isso, era, sei lá, 50 milhões de milionários para 21 milhões de Bitcoins. Então, hoje em dia, são mais ainda, né? A China é um exportador de milionários, né? Todo dia nasce X milionários na China. Então, você sabe que aumenta mais ainda a escassez, né? Se todo milionário quisesse ter um Bitcoin, não teria para todo mundo, né? Isso aponta para essa conta que você falou, né? É infinito, né? Nem precisa de ser os milionários. Saiu a notícia agora acho que é o Conselho da Basileia, que dita normas ali para os bancos centrais e recomendou que todo banco central tenha de 2% a 3%. Você tá sabendo disso aí, Arthur? 2 a 3% de quê? De Bitcoin. A reserva do país ter 3% em Bitcoin. Foi aquele BIS, né, um banco europeu, né, que fez uma recomendação, né, e aí eles autorizaram também. Aquilo lá, pelo que eu entendi, ele é um consórcio que vários bancos centrais são dono. É dono de um pedaço desse consórcio. Cara, eu vi sim. Olha, eu acho, pra mim, assim, hoje o Bitcoin seria a melhor reserva de valor pra gente analisar de uma forma geral. Quando a gente analisa uma concepção de moeda, você vai olhar para os 3 pontos que você falou, que é unidade de troca, unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Cara, nenhuma moeda vai conseguir atender isso perfeitamente. Por exemplo, se a gente for pegar o real ele atende em parte como unidade de conta e meio de troca. Ele meio de troca em partes. Mas reserva de valor com Pix, né? Você consegue transferir para qualquer pessoa, pagar qualquer coisa. Ele é o padrão, né? A unidade de conta padrão. Aqui no Brasil, praticamente, a gente não usa outra moeda. Então, ele consegue atender. Só que na reserva de valor ele não consegue. Porque no longo prazo, se você olhar aí os últimos 3, 4 anos, a inflação, se eu não me engano, acho que em 4, 6 anos, o Brasil está com uma 220% de inflação, não sei. Não sei o valor, sei que é algo em torno de 8 a 10%. O que a gente vê, eu acredito que deve ser muito maior que isso. A inflação brasileira nos últimos 10 anos é em torno de 10%, aí para mais ou para menos um pouco. Então, essa concepção ele não dá conta. Se a gente for olhar para o dólar, também é a mesma coisa. O dólar também, apesar de ter uma inflação bem menor do que a inflação do Brasil, ele tem uma inflação. Chegou a bater 8% aí nesse ano, né? No acumulado do ano passado para esse ano. Então, eles não conseguem. Então, o Bitcoin a gente tem essa... Só que o Bitcoin também, por enquanto, ele não consegue atender a condição de unidade de conta, porque teria que ser um padrão adotado, né? Para ser unidade de conta. E meio de troca também. O que atrapalha ele esse meio de troca é por causa da volatilidade dele. Mas como reserva de valor ele atende bem. Porque no longo prazo, ele só entrega valor, né? Então, e as moedas fiduciárias, elas têm perdido valor.
Então eu acho que isso é muito bom. E quando a gente compara com outras reservas de valores, e a principal hoje é o ouro ele tem um problema muito grande de transportabilidade, né? De transporte. Você vai transportar, imagina transportar uma grande quantidade de ouro, cara, que é trabalhoso. O Bitcoin, você pode fazer uma transferência de $1 bilhão em Bitcoin num sábado à noite daqui pro Japão. Sem ninguém falar nada, pagando uma taxa baixa. Sim, uma pessoa em 5 minutos. Sem pedir permissão pra ninguém, né? Sem pedir autorização pra ninguém, sem O precisar de gerente nada. não vai querer te ligar. Agora, você imagina se ele transferir $1 bilhão em ouro de um país para outro. Imagina o Logística trabalho. gigante, segurança, tem um monte de coisa, né? Sim, então Realmente. O Michael Saylor fala que o Bitcoin é uma rede, né? Ele chegou onde chegou e vai chegar onde vai chegar ainda, porque ele é uma rede que consegue conectar, é a maior rede monetária e a mais confiável do mundo, né? E ele dá um exemplo muito interessante, que é o da Apple, né? Tipo assim, ó, por que a Apple chegou onde ela chegou? Não é porque ela fez um celularzinho melhor que o BlackBerry, é porque hoje ela tem o status de ter uma rede tão poderosa de entrega de software que ninguém mais tem, né? Então ela consegue atualizar centenas de milhões de celulares a um custo de centavos, se você olhar proporcionalmente assim, um custo de deploy normal de um software para vários dispositivos, e ela consegue fazer isso em um tempo real a um custo muito baixo, né? Então, esse poder de você conseguir enviar e buscar informação rapidamente ao redor do mundo é o que faz a empresa ser a mais valiosa do mundo, que é a Apple. E aí ele faz o paralelo com isso, né? O Bitcoin, ele tem esse poder, como software e como rede, ele tem esse poder, né? Esse efeito rede de você conseguir... Não tem outra forma de você transferir dinheiro e pegar e puxar dinheiro, por exemplo, obviamente voluntariamente, de todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo, a não ser via Bitcoin. Com Bitcoin você consegue fazer isso. Um exemplo disso em El Salvador, né? Obviamente foi feito de forma centralizada, mas eles conseguiram enviar $30 em Bitcoins para todo mundo, né? Via a carteira que eles colocaram lá, só bastava a pessoa informar tipo, o CPF dela lá e ela já obteria esse dinheiro. Então o Bitcoin permitiu muito isso, né? Obviamente existem outros projetos, outras blockchains, mas pensando no dinheiro saudável, em reserva de valor, é um status muito interessante esse negócio de o Bitcoin ter sido criado como uma rede mesmo, né? Que consegue entregar dinheiro para todo mundo. Acho que não tem outra moeda que conseguiria fazer isso hoje, assim, né? Cara, eu acho... eu já fiz muita análise de criptomoeda, né? Já fiz mais de 1000 análises de criptomoeda. Não tem outra reserva de valor, não. Mas existem outras funções para as criptomoedas. Tem muita criptomoeda que tem uma função interessante. Mas a função de reserva de valor... Porque assim, vamos dizer assim, a função de reserva de valor mesmo, nem o próprio Bitcoin ainda não assumiu isso a um nível global, né? Então... Acho que começa com isso, né? Acho que a posição do Bitcoin como reserva de valor começa quando os bancos centrais começam a acumular para os governos, né? Porque aí se torna, justamente, ele substitui o ouro, né? Porque hoje as reservas são feitas em ouro, né? Em dólar e ouro, né? Mas o dólar está sendo tão pressionado, de novo, com a inflação, né? Que é o nosso assunto principal, que aí o ouro volta a ser, de novo, reserva de valor, né? Acho que eu vi uma notícia de que nos últimos meses agora, e mesmo depois da pandemia, né? Os bancos centrais nunca compraram tanto ouro quanto nos últimos 3 anos agora, depois da pandemia, sabe? Então, realmente eles estão enxergando isso aí que você está falando, né? O ouro como uma reserva de valor, né? Mas uma coisa interessante, Israel, Gustavo, que a gente deixa claro que as moedas fiduciárias, hoje as moedas de governo, nenhuma moeda no mundo tem lastro mais, tá? Isso já se faz muito tempo. Muitas moedas, como o real, nunca teve lastro, tá? Então é uma coisa que precisa ficar muito claro. Hoje que a gente fala de reserva de valor em ouro, não é uma reserva de valor para lastro, mas sim uma proteção, uma garantia de ter ali algo caso um colapso financeiro, um colapso de uma moeda. Mas hoje nenhum país tem lastro, tá? Nenhum país paria $1 para $1, cada $1 tem que ter o equivalente a uma quantidade de onças lá em ouro. Então, isso não existe já nos Estados Unidos desde 1971, né? O Richard Nixon, quando ele finalizou esse processo. E o padrão, o lastro em ouro mesmo, só teve durante uma parte da Europa até a Primeira Guerra Mundial. Depois nunca mais tivemos. Isso aí foi uma coisa que bugou muito minha mente, assim, quando eu aprendi, né? Quando eu comecei a estudar Bitcoin, você acaba estudando sobre várias disciplinas, né? Filosofia mesmo, ética, liberdade, economia e tudo mais, política. E aí você vai descobrindo isso, né? E quando eu descobri isso, foi muito chocante, assim. Eu acho que para muita gente deve ser chocante também descobrir que o real não tem lastro, né? Porque sempre que a gente fala de Bitcoin, de outras criptos, o pessoal fala, mas qual que é o lastro dessa moedinha de internet aí, né? E aí, se a pessoa parar para estudar e ela descobrir isso, ela vai ficar chocada igual eu fiquei também. Porque eu lembro, velho, a gente ia pro interior de Goiás, eu ia com meu pai, e aí meu pai ia conversando sobre assuntos genéricos, assim, né? E um deles, uma vez, ele falou isso.
Ah, não, para cada real que é impresso lá na Casa da Moeda, existe um lastro em ouro que eles compram e colocam de reserva para lastrear a moeda. E aí eu fui descobrir isso depois, que desde 1971 já nem os Estados Unidos tem, nem o dólar tem reserva em ouro, e o real nunca teve, né? Então é muito impressionante isso, muita gente não sabe disso, né? Sim. Eu via mais as pessoas acreditando que tinha lastro, mas ali no início, quando 2017, quando o Bitcoin deu aquela primeira alta lá que foi pra Globo. Recentemente eu não vi ninguém falando sobre lastro, não. Eu acho que o pessoal já entendeu que o real não tem lastro. Cara, mas eu já conversei com muita gente, assim, gente de faculdade, estudada, as pessoas acham que tem lastro. Ah, não tem lastro em fazenda, acha que é um lastro. As pessoas acham que lastro é uma coisa aleatória, assim, tem lastro em dólar. Não é, lastro não é assim, cara. O lastro, quando ele foi implementado, seguindo o padrão ouro, que foi desenvolvido por um economista lá inglês, né, que era o David Hume, se fosse implementar é algo extremamente complexo, cara. É uma rede de países participando, onde as balanças comerciais, se você tá com uma balança comercial superavitária, você reganha ouro. Se você tá com uma balança comercial deficitária, você tem que pagar em ouro, entendeu? Então é um equilíbrio muito grande entre vários países participando e você não consegue imprimir moeda. Para você imprimir, você tem que ganhar mais ouro, entendeu? Então é uma trava para o governo não consegue imprimir moeda. Lógico que se isso for transparente e respeitado. Quando foi implementado, foi respeitado. Tanto que a Inglaterra cresceu, o Reino Unido cresceu durante 40 anos seguidos. Quando isso foi implementado. Isso foi até a Primeira Guerra, foi de 1860, 70 até 1914, foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Então ela fez isso. Aí por que ela parou de fazer? Porque para ela entrar numa guerra, ela precisou se autofinanciar. Então, se o governo tem limitação de impressão monetária, ele não consegue fazer isso. Então, Então lastro... eles usaram mesmo o ouro como dinheiro lá na época para financiar a própria guerra. Cara, eles não Gastaram acabaram tudo. com o lastro. Acabaram com o lastro. Não, eles imprimiram dinheiro. Não usaram ouro, imprimiram dinheiro para autofinanciar. Aí bagunçou totalmente o sistema monetário. Não sei se você lembra, no final da Primeira Guerra, da Primeira para a Segunda Guerra, a Alemanha entrou numa das maiores inflações registradas na história. A Alemanha teve, alguns outros países da Europa também tiveram, entendeu? Então, assim, ficou totalmente bagunçado financeiramente. Mas é louco você falar isso. Então, assim, é bem mais complexo você manter realmente uma estrutura monetária global com lastro em ouro, por exemplo. O lastro não é tão simples assim, vou fazer um lastro aqui, bota... o lastro está em área rural. Não é assim, entendeu? É um negócio que você tem que ter tem que ter outros países participando para você equilibrar isso. Então tem que ter consenso, tem que ter voluntarismo entre eles, tem que ter acordo, porque né? uma coisa, assim, o lastro, ele funciona para o governo como se fosse uma dieta muito rígida para a gente. Você quer emagrecer, quer fazer dietinha, então você tem que ficar ali, você não pode comer gordura, você não pode comer refrigerante, você não pode, durante a vida inteira. É uma dieta muito rígida, e o governo não quer fazer isso, ele não quer ficar sobre essa... Ele não quer abrir mão do poder que é ter a impressão de dinheiro, né? Isso, perfeito. Na realidade, assim, se o lastro fosse implementado, o governo seria igual a gente. Porque o governo não é igual a gente. A gente, se nós tivermos com dívida, não tem como eu imprimir dinheiro para pagar minha dívida. Eu tenho que trabalhar ou me ajustar, ou ganhar mais dinheiro, ou negociar essa dívida para conseguir trabalhar com ela. O governo não, o governo ele pode imprimir dinheiro. Ele imprime dinheiro, paga a dívida, ele pode imprimir dinheiro e fazer o que ele quiser. Preciso fazer um investimento ali, preciso investir. O Lula, quero mandar um dinheiro para a Venezuela. Ele vai lá e imprime esse dinheiro, igual fizeram com Cuba. O BNDES fazia isso. O BNDES é o que ele fazia, velho. Escolhe aí uma entidade, um frigorífico, bota lá 10 bilhões na mão dele. Da onde que veio esse dinheiro? Era um dinheiro criado. E aí, esse dinheiro ele é tão sacana, porque assim, se eu imprimir dinheiro agora e eu vou e jogo para uma entidade, para um banco, ou para um frigorífico, ou para qualquer empresa que eu escolha, o cara pega o dinheiro limpinho ali antes da inflação. Uhum. Quando ele joga esse dinheiro no mercado e vou repassando, aí ele passa lá joga para uma construtora, a construtora paga os diretores, até chegar lá na ponta da cadeia, nos funcionários mesmo, todo mundo, a gente já gerou inflação. Porque a inflação ela é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Isso aí que você está falando chama efeito cantilhão, se eu não me engano, né? Justamente a pessoa que está ali, os amigos do rei, quem está próximo dessa impressão de moeda, não sente tanta inflação quanto a pessoa que vai pagar lá na frente. De novo, Perfeito. O problema da centralização e de existir banco central e da impressão de dinheiro ser feita de forma centralizada e infinita é justamente que quem sofre são os mais pobres, né? Com certeza. E você sabe qual que é a situação pior disso tudo? É porque isso não vai mudar. Porque para isso mudar teria que fazer uma reforma a nível estrutural muito grande. Então, com certeza, daqui uns 10, 20 anos, 30 anos, o de real vai acabar. E vai ter outra moeda.
Mas- Daqui 10 anos, 2030, por exemplo, hoje, se em dois, por exemplo, você pega um preço de um carro aqui no Brasil, um carro popular, antes da pandemia, você comprava um carro popular por 40, 50 mil reais. Hoje é 100 mil, dobrou. 3, 4 anos. Então, daqui em 2030, provavelmente vai ter dobrado ou triplicado. Então, daqui uns 10, 20 anos, comprar um carro vai estar 500 mil reais, 1 milhão de reais. E aí, a inflação, ela é muito sacana, porque é o seguinte, porque ela vai deteriorando o nosso poder de compra e as empresas não conseguem acompanhar esse ajuste salarial. Exatamente, porque a empresa não consegue, por exemplo, as coisas estão custando mais caras. Os meus insumos para fabricar meu produto estão custando mais caro, mas se eu repassar o produto agora, eu não consigo vender. E ela acaba repassando, só que aí ela vende menos, porque as pessoas o dinheiro delas não vale tanto mais, né? Não. E isso resulta num ciclo O que ela pode vicioso. fazer para não aumentar é diminuir o produto, igual já tá acontecendo. Em todo supermercado, você pegar um produto ali, você nota que ele deu uma diminuída, perdeu algumas gramas ali. Exatamente. Justamente porque se ele aumentasse, o consumidor não ia comprar ele, ia Não. comprar outra marca. E não só isso, cara, mas, por exemplo, esse dia eu vi uma postagem no Twitter muito interessante. A Bis postando, né, e falando do produto. Um cara lá quebrando o pau com a Bis, falando mal, não sei o que, a caixa cada vez menor, o chocolate não sei o que. Aí, assim, às vezes por trás de tanta reclamação, a pessoa não sabe que a indústria alimentícia, ela tem que se virar de uma forma, porque eu acredito que as grandes indústrias alimentícias, ela deve ter um centro de pesquisa dentro dela, ele deve ter certinho, falou, ó, a inflação no Brasil foi 8? Não, foi 8 não, foi Isso 30. impacta em X no nosso preço, Isso vai né? impactar em X meu preço. Então, vamos supor, se eu pegasse os snacks lá, um Doritos, por exemplo, ele fosse acompanhando, a Ruffles fosse acompanhando o preço de 20 anos atrás, para ela ficar a embalagem cheinha, às vezes um pacote de Ruffles hoje era 35 reais, 40 reais. Então, quem que vai comprar? Então, para mim manter esse produto acessível, eu tenho que me ajustar, cara. O que eu posso ajustar? Eu vou aumentar a embalagem, vou colocar dentro da embalagem. Aí o que começa a acontecer com alguns outros produtos da indústria alimentícia, por exemplo, a indústria de chocolate. Ela começa a usar produtos de menor qualidade, porque o cacau é mais caro. Então, o que é o produto que é mais comum no mercado? É açúcar, é óleo, farinha de trigo. Então, eles começam a encharcar os produtos. A pessoa, antigamente chocolate tinha cacau, hoje não tem. O sonho de valsa, hoje é só, antes era chocolate, hoje é o waffle, né? Por uma questão também, uma reabilitação tributária. Né? Mas ele faz esse ajuste porque, cara, é uma sobrevivência. Você vai comprar quanto que é um chocolate 70% cacau? 15, 20 reais de boa qualidade. Quanto que é um bombom desses? R$2, R$3. Então, para ele manter um preço assim, ele tem que se ajustar. E a indústria, ela vai se ajustando. Então, assim, os produtos começam a perder uma certa qualidade com o tempo, porque é um manual de sobrevivência. Senão ela quebra, ela vai ter que jogar um preço, como você vai comprar um sonho de valsa se tivesse 15 reais. Vamos botar que sonho de valsa 70% cacau. Você pode criar uma linha mais premium, mas para a pessoa comum, o cara que é comum, ele não sabe se tem cacau, se não tem, quero comer aquele bombom. Então a indústria, ela tem que você entendeu? Às vezes ela sofre muito mais do que eu tenho certeza que essas grandes indústrias alimentícias, o McDonald's, eles devem ter um padrão de cada país. Brasil, inflação tanto, impacta tanto o meu preço, eu tenho que fazer isso. Reduz o tamanho do sanduíche, aumenta o preço, melhora aqui, dá um jeito. A indústria alimentícia é uma chips que fabrica Ruffles e outros produtos. Eu tenho certeza. Tem. E ela deve fazer uma projeção assim, daqui 10 anos, batata Ruffles vai estar desse tamanho, vai ter, se hoje é 50% de ar, vai ser 20% de produto, 80% de ar. Entendeu? Você ia falar, Gu? E além da inflação, também tem os impostos, né? Que do nada aumenta, aí o bombom deixa de ser bombom, passa a ser bolacha, né? Vira um wafer. Não, e assim, Mas essa parte foi um reajuste tributário para eles conseguirem pegar pagar menos impostos. Né? Não, então, acho que é isso que o Gu tá falando. Tipo assim, justamente, os impostos vão aumentando porque o governo, igual você falou, não existe responsabilidade fiscal, né? O incentivo do governo é gastar cada vez mais e eles têm a possibilidade de imprimir, né? Tem algumas formas de ganhar, que o governo ganha dinheiro, duas delas são impressão de dinheiro ou então cobrar mais impostos, né? Igual E se ele não quiser cobrar mais imposto, ele imprime dinheiro, que é uma segunda forma de cobrar imposto, porque seu dinheiro passa a valer menos. Exatamente. E eu ia falar, pegar um gancho disso, que um dos problemas, você deu o exemplo do carro. Um carro que custava 40 mil, agora custa 100. O que você acha que aconteceu? Porque os carros melhoraram tanto o material que agora tá valendo mais? Não é assim, velho. Não é por causa disso, é porque o dinheiro tá valendo menos. O carro não tá valendo mais.
E a casas, imóveis também, aqui em Goiânia pelo menos, a gente sabe no Brasil inteiro aumentou, mas aqui em Goiânia aumentou muito. Já tá, parece que eu conversei com algumas pessoas do mercado imobiliário, já tá dando uma corrigida, porque estava muito inflado. Mas é exatamente isso. O que aconteceu? As famílias estão aumentando mais rápido, a demanda aumentou? Não, é só porque o dinheiro está valendo menos. Não é que a casa está valendo mais, é o dinheiro que está valendo menos. Na ponta da prateleira é a mesma coisa, né? O problema da inflação é justamente isso que o Google falou. Ele vai minando o poder de compra da pessoa e a pessoa, o dinheiro dela é que vale menos, não é que o produto está custando mais caro, né? E aí as empresas têm que se ajustar. Um exemplo disso também você tem impressão de dinheiro, impacta e o governo continua gastando, e aí a empresa, só tem uma empresa que tem petróleo, por exemplo, né, que faz extração de petróleo, e aí isso impacta, por exemplo, em distribuição, né? Os caminhões ficam mais caros para transportar os produtos e esse preço também impacta nisso aí que você está falando, nessa planilha que as grandes empresas têm, né? Então, tudo isso acaba impactando lá no final, no preço para a pessoa mais pobre que não consegue se proteger, né? E você sabe qual é o pior disso tudo, cara? É que o governo bota a culpa na gente. O governo bota a culpa da inflação na gente. Ah, eu consumo. Ele não chega e assume, não foi eu que imprimi dinheiro mais do que eu deveria. Eu não poderia ter emprestado dinheiro. Então as pessoas acham que a inflação é uma coisa ligada a consumo. Ah, tá consumindo mais, tá consumindo menos, tá. E a pessoa não tem, as pessoas não têm essa percepção que realmente o grande vilão dessa história é o governo, que ele não para de imprimir dinheiro. Então, assim, o governo ele faz tudo errado e ainda coloca a culpa na gente, coloca a culpa nas pessoas, não, o consumo, é a indústria, e coloca os negócios, a indústria, como vilão, coloca principalmente a indústria alimentícia como um vilão, Eu lembro disso, tem reunião do governo com empresas que fala assim, dá uma segurada nos preços aí, tipo, como assim, velho? O cara tá fazendo um ajuste para sobreviver, igual você falou. Ele não tá fazendo... É assim... O lucro resolve várias coisas. Talvez a gente tenha que ter um episódio aqui sobre liberdade, pra gente falar sobre capitalismo e também trazer por que o lucro faz isso. Mas o lucro resolve tudo. Óbvio, toda empresa precisa de lucrar, senão ela não sobrevive, né? Ela morre. Mas o empresário está o tempo inteiro pensando assim, como é que eu vendo para mais pessoas? Porque ele sabe que a base da pirâmide social é quem sustenta mesmo os grandes negócios, né? Então ele sabe que ele tem que vender mais, vender para mais gente. Então ele tenta cortar custos o tempo inteiro para aumentar a margem dele e ele quer vender o mais barato possível porque ele sabe que tem concorrência, né? Agora, igual você está falando, quando o governo não tem concorrência, ele faz o que ele quiser. O governo não precisa cortar custos. Eu vi notícia sobre a Argentina ali, né, que o Milei não vai fazer mais concurso e parece também que ele tá mandando embora o pessoal do governo, né? Gente que tinha lá em excesso, porque ele tá falando que não tem dinheiro. E aí eu vi comentários assim, a Argentina em plena crise de desemprego e o cara vai e manda mais gente embora. Pois eles não entendem que quem tá pagando essa conta a pessoa acha que pra corrigir o problema do desemprego é só o governo contratar todo mundo, aí é fácil demais. Exatamente. E você tinha comentado um número, tipo, 200% de inflação. Eu acho que o Gustavo mandou essa notícia pra gente, né? Eu acho que essa notícia aí tá um pouco equivocada, que antes de entrar aqui eu vi ali a média dos anos. A inflação no Brasil ficou entre 5% e 8% em cada ano desde 2003. Mas beleza, a fonte desse número aí é o IPCA, não é? Isso. E aí você tem o FGV fazendo o IGPM. A gente sabe que tem esses dois índices que são os índices de preços ao consumidor, no final das contas, né? IGPM, eu esqueci o que significa a sigla, mas é alguma coisa de preço de mercadorias, né? Índice geral de preços de mercadorias. Alguma coisa assim, mas o ponto é o seguinte, como é que é feito o IPCA? Isso é uma curiosidade interessante também, é outra daquelas que explode a mente a hora que você descobre, né? É o seguinte, o governo define lá qual que é a cesta de produtos que vai compor esse índice. E aí o que acontece? Vamos supor que a picanha, já que está muito na mídia aí desde a última eleição, né, que foi promessa de campanha, vamos supor que a picanha subiu muito de preço. Aí as pessoas param de comprar. Por quê? Porque elas não têm dinheiro para comprar, para pagar R$90 no quilo da picanha. Aí elas param de comprar. Aí o que o governo faz? Ele tira a picanha lá do índice. Porque ele fala assim, o comportamento do consumidor mudou. E na verdade não é isso que aconteceu. O comportamento do consumidor mudou porque ele não dá conta de pagar. Então, foi distorcido pelo Estado o preço do negócio todo. Por isso tudo que a gente falou, de impressão de dinheiro, o custo de tudo, especialmente impostos e tudo mais. Impacta tudo em cadeia de produção, mas no final das contas o índice não está refletindo a realidade, né? Porque eles estão movimentando os produtos que estão compondo ali dentro. E aí o ponto que eu ia chegar era justamente no que você falou, por exemplo, o exemplo do carro. Ele não entra lá no IPCA, o carro, mas olha para você ver, aumentou 100% de 3 anos para cá. Tiraram o carro porque o pobre não está comprando mais carro. Exatamente, agora não faz parte. Colocou o Uber no lugar. Por exemplo, a analogia interessante. Que é tipo isso, eles ficam ajustando, distorcendo o índice, então você acha que a inflação é 5 ou 8%. Tem até meta de inflação, né? Meta de inflação é um trem muito engraçado. O governo fala assim pra você,
Aqui dentro do meu país, do meu território que eu domino, você só pode usar a minha moeda, eu posso imprimir tanto que eu quiser e você não pode usar mais nenhuma moeda. E eu prometo que eu vou destruir o poder de compra da sua moeda em 8% ao ano Mas garantido. isso aí sobre meta de inflação, até seria interessante a gente chamar o economista aqui, porque na economia a inflação precisa existir para incentivar as pessoas a gastarem o dinheiro dela, investir o dinheiro dela para gerar empregos. Se a inflação não existisse, ninguém ia querer gastar dinheiro. E existe, por exemplo, deflação. Para que eu vou gastar meu dinheiro agora se amanhã vai estar valendo mais? E o produto vai estar custando mais barato. Né? Por que eu vou gastar meu Bitcoin agora se ano que vem ele vai estar valendo mais? Mas você acredita nisso? Né? Que tem que ser desse jeito? Tem um limite, né, para inflação. Não pode ter muito também, senão a gente não consegue viver. Não, porque aí é a minha opinião. A gente vai debater isso provavelmente na hora que trouxer um economista aqui e tal. Seria até interessante trazer 2 economistas com pontos de vista diferentes para eles debaterem isso e a gente tomar nosso lado. Se baterem aqui, né? Se baterem, exatamente. Mas o ponto é o seguinte, essa economia aí, ela é baseada no keynesianismo, né? Então, assim, ela se baseia na premissa de que o Estado vai continuar imprimindo dinheiro e ele precisa continuar imprimindo e inflando justamente para criar esse incentivo para a economia girar. Mas quem que é o único beneficiado disso? O Estado, porque ele consegue arrecadar mais e todo ano o país está em crescimento. Ele precisa mostrar o político que está no governo, que está comandando essa máquina estatal, naquele período, né, de 4 anos, ele quer ganhar a próxima eleição. Então, ele precisa que a economia gire para ele arrecadar e para os números serem positivos de crescimento. Mas, e aí, isso é um mito. Essa é a minha opinião. A gente pode argumentar e debater, ou se bater também, enfim. Mas eu concordo com você que tem que trazer um economista. Porque é o seguinte, os países... O Arthur deu um exemplo no começo aqui sobre a Inglaterra ter acumulado ouro, e ela só cresceu. Por quê? Você acha que as pessoas param de gastar, velho? As pessoas não param de consumir. Então, tem algumas coisas no mercado que... E aí, o que é mais louco é o seguinte, se o Estado vem e impõe uma regra, por exemplo, essa da inflação, a impressão de dinheiro, eu vou destruir o poder de compra para incentivar a economia, ele está distorcendo a economia. Não está sendo um mecanismo de preço de livre mercado, que é baseado em oferta e demanda, em interesse do consumidor, o valor que é subjetivo de cada um e tudo mais, sabe? Tá acontecendo uma distorção e isso é errado. Então, no meu ponto de vista, é errado o pensamento keynesiano por causa disso. Não, isso aí, na realidade, assim, isso aí é uma coisa muito complexa, porque, na realidade, não tem nada, assim, não tem nada a ver se o dinheiro tá valorizando ou não. Você vai ter que consumir de qualquer forma, não é porque um cara é rico, tem rendimento lá, não vou parar de consumir, porque se eu mexer no meu dinheiro vai parar de render. Então, se o cara continua consumindo, ele continua, muito pelo contrário. Às vezes o rico ele vai querer realizar um sonho dele, então isso aí não interfere. Agora, isso é uma coisa mínima dentro de um problema gigantesco, porque pro governo, um dia que um governo conseguir fazer isso novamente, cara, vocês não têm noção. É uma mudança totalmente estrutural para fazer isso, cara. Não é um negócio, cheguei, vamos fazer um lastro. Porque o governo muda toda a regra do jogo, cara. O governo vai ter que se recuar, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que se ajustar, ele vai ter que reduzir muito o custo. Ele não é ninguém assim. quer fazer isso, né? Ninguém quer. Quem vai fazer isso? Isso não é popular, cara. Não só reduzir custo, ele vai ter que parar investimento, entendeu? E aí, imagina, uma outra concepção também que a gente pode pensar, porque é o seguinte, a gente não tem a noção que porque assim, a moeda de cada país é uma moeda, um monopólio, né? É uma moeda de curso forçado, é um único meio de troca de cada país. Mas o comum, o ideal, no passado existiu, nos próprios Estados Unidos, era ter uma série de moedas, empresas que criam em moedas, como hoje no mercado de criptomoedas. E cada moeda ia oferecer um benefício, então as pessoas poderiam escolher uma moeda. Então a moeda que fosse ruim, como qualquer produto num livre mercado, ele seria excluído, ou não daria nem certo, quebraria. Então as melhores moedas, elas conseguiriam atender essa demanda, poderia ser deflacionária, poderia dar um benefício, poderia dar N benefícios, igual o mercado de criptomoedas hoje, que é um negócio que ainda é muito bom no mercado do cripto, porque ele é extremamente livre, né? Qualquer pessoa pode criar qualquer criptomoeda, que vai desde a maior porcaria possível, maior pirâmide, scam, golpe, até coisas revolucionárias, com contratos inteligentes, com uma nova forma de encontrar as finanças descentralizadas, novos modelos de empréstimo, sei lá, qualquer coisa maluca que pode ser criada. Então, assim, o livre mercado ele tem um benefício também de você poder escolher o produto que você acha melhor. Então, assim, essa concepção de pensar dessa forma que, não, se fosse deflacionário não daria certo, cara, porque não vou deixar isso, é uma coisa... às vezes o cara criou essa desculpa pro governo não ter que mexer, entendeu? E eu tinha anotado aqui também para falar, voltando agora, puxando, já que você puxou para criptomoedas, voltando para o Bitcoin também, para a gente voltar a falar do mundo cripto, né? Assim, a gente falou sobre inflação e agora talvez tentar trazer como é que as criptomoedas ajudam nisso, né? Questão de, acho que vale a pena a gente falar de tirar o dinheiro do país ou tirar o país do seu dinheiro, essas coisas assim.
Mas eu tinha pegado aqui aquele site que chama Satoshis per Person, né? Que é quantos satoshis existem para cada pessoa do mundo. E aí ele tem um contador aqui, né? De 8,1... É o do Miguel Medeiros, né? Exatamente. 1,1 bilhão de pessoas, né? E esse númerozinho vai crescendo, porque as pessoas vão nascendo. Ele faz uma estimativa e aí ele fala o supply de Bitcoin, né? O fornecimento hoje que está em 19.368.125 Bitcoins disponíveis. E o preço do Bitcoin. E aí ele fala que cada pessoa pode ter hoje, se ela quiser, 237 mil satoshis só. E isso representa $99. Ou seja, é cerca de R$ 500. Eu acho que é uma técnica muito boa, uma estratégia muito boa. A pessoa que não tem Bitcoin, se ela estiver ouvindo pela primeira vez sobre isso, ela fazer esse planejamento. Assim, ó, 2024 eu vou comprar essa quantidade pelo menos, para ela garantir que ela está dentro desse mercado, dentro desse jogo, exatamente. Porque a gente sabe que tem muito mais gente com muito mais Bitcoins que isso aqui, né? A gente comentou sobre o Michael Saylor, ele está com quase 200 mil Bitcoins acumulados nas entidades que ele controla, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Então, é muito impressionante o número. Então, a escassez é muito maior do que isso aqui, mas é um alvo interessante a pessoa ter 237 mil satoshis ali, uns R$ 500, anualiza esse negócio aí, compra nem que seja R$ 40 por mês aí, né, ao longo de 2024, fazendo os ajustes, porque eu imagino que o Bitcoin vai subir, né? Mas é um número interessante para a pessoa ter, né? Voltando no assunto anterior aí, sobre o lastro, queria saber do Arthur aí o que ele acha da proposta do Milei de dolarizar a economia, né? Tirar o Banco Central e usar dólar. Porque a gente sabe que lastrear a moeda é difícil. Mas e trocar para usar dólar? O que você acha aí? Melhor, a solução mais rápida, fácil de ser implementado com o país, cara. Principalmente na Argentina. Eu acho que isso seria... Mano, na Argentina já tem um dólar paralelo, tem um dólar blue, né? Então, assim, já meio que já rola, né? Seria só legalizar isso. Eu acho que é a melhor solução para resolver um problema de inflação. Só que o dólar também tem uma inflação. Lógico que o dólar é muito mais ajustado, né? Mas eu acho que seria uma das melhores soluções mais fáceis. Ou adotar Bitcoin, né? Só que o Bitcoin, a adoção do Bitcoin também, ela demanda um tempo, né, cara? Tem um tempo ali de aprendizado grande, né? Como a gente está vendo no caso de El Salvador, né? As maioria das pessoas não vão conseguir fazer uma transação tão simples. Mas é um começo. Acho que adotar um dólar e Bitcoin seria a solução ideal. O El Salvador é um exemplo, né? Eu consegui ir lá, né? Em 2021 a gente foi em novembro e viveu uma semana só com Bitcoin lá. Tentamos viver só com Bitcoin, acabou não dando certo nos primeiros dias, mas enfim. Mas a experiência que a gente teve foi de perguntar para as pessoas, essas que receberam esses $30 em Bitcoin, e muitos deles falaram assim, ó, eu segurei, mas a maioria da minha família simplesmente vendeu tudo na hora. A hora que caiu o benefício, ele acessou a wallet, ele já vendeu, trocou por dólar e já gastou o dinheiro, né? Então, falta também um pouco de educação financeira para essa parte da adoção e tal, mas eu ia falar o exemplo porque El Salvador já tinha adotado o dólar como moeda, né? Assim, na verdade, eu não sei se o país já surgiu desse jeito, eu imagino que não, né? Mas, enfim... mas eu acho super interessante isso também, porque é o seguinte, você falou sobre o efeito Cantillon, né, a parte de quem está perto ali da impressão, que pega o dinheiro primeiro, não sente tanta inflação quanto quem está na ponta. E no caso de um país que está com a economia destruída e a sua moeda já morreu, e aí vale um disclaimer, né? Todas as moedas fiduciárias, elas vão morrer eventualmente. Com certeza. Só que o dólar vai morrer também, mas ele vai demorar mais. E esse tempo de espera pode ser que eles surjam com alguma ideia melhor. Talvez, quem sabe, seja até a própria adoção do Bitcoin pelo Banco Central Americano. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Mas eu acho que também, respondendo a pergunta, eu acho que é válido a Argentina fazer isso. Vai ser impactante positivamente para a economia deles, transformar em dólar, porque, como a gente está falando, o dólar tem Olha que louco, a gente falou que todo banco central e todo governo não quer abrir mão, nenhum governo quer abrir mão dessa vantagem que é, desse benefício que é, desse poder que é você poder imprimir dinheiro, né? Infinito. Agora, quando e os Estados Unidos, mais do que todo mundo, quer lutar contra qualquer coisa, porque eles têm esse poder e é uma moeda de reserva global, né? Todo governo, absolutamente todo governo de economia minimamente desenvolvida tem reserva em dólar, né? Porque eles sabem que é a moeda global, que é usada por todos os países, é a mais aceita, mais adotada. Então, tem grandes vantagens se você ter reserva em dólar. Então, esses efeitos da inflação é exatamente o que você falou, eu concordo. O efeito da inflação no dólar é bem menor, né? Ela demora muito mais tempo para você sentir, na ponta principalmente, né? Justamente por causa desse efeito rede também, né? Porque é uma moeda global, né? Então, o Brasil, por exemplo, cara, se você, alguns países vai para a Europa, até pra você às vezes converter real em euro, em alguns lugares é complexo. Tem lugar que não aceita, que não pega real, entendeu? Às vezes tem que ter dólar, outra moeda. Então é uma moeda que é aceita somente no Brasil.
O dólar é uma moeda que é aceita a nível global, tem o petrodólar, aquela negociação com a Arábia Saudita. Então, assim, para ser utilizado o dólar, né? Você vai fazer uma transação do SWIFT, até um tempo atrás, eu não sei como é que tá agora, porque a Rússia bloqueou isso, mas, por exemplo, você vai fazer uma transação do SWIFT para a Europa, você pagava em dólar. Para a China, você pagava em dólar. Você não pagava em ien, você pagava em dólar. Então, acabava que eles embutiam o dólar em tudo que pudesse de transação para eles diluírem essa inflação deles a nível global. Só que eles imprimiram tanto dinheiro durante a crise do Covid que a inflação, mesmo a nível global, foi impactada. Só que aí a gente tem um outro problema hoje, que eu volto na questão do lastro. Porque assim, a gente está numa saia tão justa, tão complexa, porque é o seguinte, hoje se a gente tiver uma crise semelhante que nós tivemos de 2008, ela não vai acontecer. Porque o Banco Central americano vai imprimir dinheiro e vai sanar essa crise antes dela explodir. Só que isso, cara, eu não sei até quando isso vai aguentar. Então, assim, provavelmente a gente não terá crises a esses níveis mais. Porque foi a crise do Covid, foi um dos melhores exemplos. Crise, imprime $1 trilhão, imprime mais. Tanto que os Estados Unidos tem estudo que fala que imprimiu o dobro do que tinha de moeda, tem estudo que fala 80% das moedas, né? Acho que o número foi assim, em 2021, né, no auge lá do final de 2021, 50% de todos os dólares tinham sido imprimidos nos últimos 2 ou 3 anos, alguma coisa assim, né? Um número absurdo, assim. Sim, então... E rapidão, uma coisa massa de explicar sobre o que é essa diluição do poder de compra, né? E o que é inflação. É só você pensar isso. Os bens e serviços, a produtividade de um país ou do mundo inteiro, ele é X. Se você pega o dinheiro que existe num país e dobra a base monetária agora, ou seja, cria dinheiro do ar, que é exatamente o que os bancos centrais fazem, né? Só digita numa planilha lá e pronto. Isso nas palavras do presidente do Fed, né? O Jerome Powell lá. A gente cria numa planilha e tal. Quando você cria isso, por exemplo, se você dobrar a base monetária, o que acontece com o dinheiro de todo mundo? Cai pela metade o poder de compra na hora. Então, essa é uma analogia muito interessante. Óbvio que eles não fazem desse tamanho, tão rapidamente, porque senão o impacto seria catastrófico. Mas eles fazem, igual a gente falou, com meta de inflação ou em situações emergenciais. Faz um pouquinho ali, deixa a economia aí produzindo, se adaptando. E a gente não sente tanto, né? Assim, não catastroficamente, mas a gente acaba sentindo o impacto no bolso, né? Mas é bem interessante essa analogia. E aí, quando você entende isso, você começa a entender que cada 5%, 8% ao ano vai fazendo exatamente isso. Ele faz um furinho no seu galão aí, no seu tanque, e vai vazando um pouquinho de poder de compra a cada mês, né? O juro dos Estados Unidos estava 5% ao ano, né? Ou tá ainda. Isso. E aqui do Brasil tava 12, 13. Chegou a 14, eu acho. Chegou a 14, a gente achando alto. Lá eles acharam alto 5%. Mas a inflação chegou a 8%, né? Uhum. A inflação nos Estados Unidos? Chegou a 8%. Mas eles não aumentaram o juro para empatar com isso, né? Eles chegou a 8%. Os juros para baixar a inflação. Mas não chegou a 8%. Só que o aumento deles é 5%. Não, chegou a bater 8%. A inflação ano passado. Não, mas eu falo assim, ó, o juro americano que é... Não, os juros não, só a inflação. Os juros chegou agora para máximo, acho que é 5,75, 5,25 a 5,75. Que é o que você tá falando, né? Que é para eles... É um absurdo isso. Assim, absurdo no sentido assim, pro investidor é ótimo, né? Porque o cara tá tendo um yield que nunca teve, né? Que era 0, né? A taxa de juros americana estava perto de 0 e a real estava negativa. Teve momentos que a gente olhava, estava até negativo, você lembra? O investidor de título público, né? O investidor de título público de governo, né? O investidor de risco é uma merda. Não, mas... exatamente. Quando o juro tá alto. O investidor de título público, o investidor de renda fixa, isso é bom. Para o investidor de renda variável é horrível. Para o investidor de risco é horrível de horrível. Para as empresas que captam dinheiro também, elas captam muito mais quando o juros está baixo. Porque o que acontece? Quando o juro está baixo, existe um estímulo, igual a gente está falando. Uhum. Existe um estímulo para você gastar, porque o dinheiro vai valer menos amanhã. Então, todo mundo fica com essa vontade de gastar, ou, na verdade, essa necessidade. E aí, igual você está falando, os venture capitals, por exemplo, né, os grandes fundos de investimento, eles conseguem pegar dinheiro emprestado a juros zero com os bancos, porque os bancos pegam com o Banco Central a juros zero também. Então ele fala assim, peraí, então toma aqui, bancão. Aí o bancão vende para as pequenas financeiras, as pequenas financeiras emprestam para as empresas e as empresas continuam fazendo investimento, comprando startup e tudo mais. As startups mesmo pegando o empréstimo e alavancando seus negócios e tal, né? Só que quando o juro sobe, acontece exatamente o que você está falando, que é o contrário, né? Todo mundo fala assim, para que eu vou arriscar comprando uma startup, sendo que eu posso deixar meu dinheiro no banco e render 5% em dólar ao ano? Aí acaba o dinheiro das startups, manda 200, 300 pessoas embora. Exatamente. Então, acontece isso na renda variável, né? No capital de risco acontece isso. Uma coisa muito interessante que aconteceu esse ano foi quando o que dá um exemplo daquilo que eu falei para vocês, esse ano quebrou um banco, né? Nos Estados Unidos, que era um banco que estava muito relacionado ao mercado de tecnologia, o Silicon Valley Bank. Cara, ele quebrou de sexta para sábado. Antes de abrir o mercado na segunda-feira e ter um caos no mercado,
o Jeremy Powell e o Biden já tinham anunciado que Um ia pacote salvar a pra empresa, salvar, exatamente. para salvar o banco. Então, já o mercado na segunda já nasceu, já acordou bom. Então, assim, eles não vão deixar, cara, não vão deixar, até porque essa bomba, nenhum governo vai deixar essa bomba estourar na mão dele. Excelente você ter lembrado disso. Você usou um exemplo que é muito massa, talvez você tenha visto o mesmo trecho de vídeo que eu vi, que era de um dos presidentes do Fed, porque o Fed tem várias jurisdições, eu acho, né, várias entidades, e um deles falando, é um cara que parece comigo, o Hugo acha bom isso. Eu esqueci o nome dele agora, eu acho que ele é libanês, sabe, descendente de libanês e tal. Mas eu lembro de uma entrevista dele, referente, lá para 2009 ou 2010, ele fazendo referência à crise de 2008. E ele falando assim, ó, que eles foram generosos, mas eles podiam ter sido muito mais generosos para salvar a economia. Que é exatamente o que aconteceu depois da pandemia e o que você está falando, eu concordo 100%. Numa próxima crise, eles já anunciaram, ó, a gente vai ser bem mais generoso. Se precisar imprimir 100 trilhões, a gente vai imprimir. A gente vai salvar a economia, não vai deixar chegar naquela crise. Se esse pacote que eles fizeram, o pessoal já não queria mais ir trabalhar, vocês lembram as notícias lá? Que Lembro. várias vagas de emprego. Chegando cheque pelo correio, né? Chegando cheque de $2.500 para quem tinha renda, $1.500. Imagina se eles forem mais generosos, então. Exatamente. Aqui com esse pouco de dinheiro que o governo dá, já tem gente que não quer trabalhar por um Aqui salário foi mínimo. 600, né? No Brasil foi 500, 600, né? O Bolsa Covid lá. Teve um auxílio emergencial, né? Acho que tinha emergencial. variações de 250 a 600 reais, alguma coisa assim, né? Não, eu sei que nos Estados Unidos chegava a $2.500. O cara tinha renda e ainda ganhava esse adicional. Então, pô, economia, por isso que a inflação foi no 12. O cara foi para as compras. E, de novo, olha que doido, né? Você sabe que a economia vai estagnar, você entrega dinheiro para todo mundo para movimentar a economia girando. E que não deveria ser o que tinha que ser feito na prática, né? Porque você distorce muito o mercado. Tanto é que tiveram empresas que trabalhavam muito com internet, tipo a Amazon e outras, que tiveram inflação gigante no preço das ações justamente por causa disso. Elas ficaram tão boas na pandemia, no sentido assim, elas já estavam preparadas para atender essa demanda, que a valorização das ações delas foi lá para cima, porque o lucro delas foi muito grande. E agora a gente já teve correções, né? Ano passado, esse ano também teve. E numa próxima crise, provavelmente a gente vai ver esses valuations que estão tão esticados serem corrigidos também. Mas é uma situação bem diferente você falar de Amazon e Microsoft, por exemplo. Hoje, praticamente a internet toda está na mão da Amazon, Microsoft e Google. A Microsoft está pegando uma fatia enorme aí das IAs, por causa da OpenAI, ChatGPT. A Amazon, praticamente tudo que a gente usa está na Amazon. E o Google, o resto ali que sobrou, que a gente também usa, está lá no Google. Então, a crise do Covid, na verdade, foi acelerar o desenvolvimento dessas empresas. Então, mas você não acha que teve um impacto, por exemplo, se você recebe um dinheiro, as pessoas não têm educação financeira, né? Igual o Arthur tá falando, o cara recebe um cheque ali, ele vai pro mercado gastar. E era essa a intenção do governo, não era o cara pegar esse dinheiro e colocar na poupança para aposentadoria. Era tipo assim, nós estamos mandando cheque para você ficar em casa e gastar. Mas isso que o Israel falou é muito real, porque, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos de 2003 para 2014. Nos Estados Unidos, toda cidade tem um shopping. E assim, o movimento em shopping já tava menor, não é igual aqui no Goiânia, não é igual aqui no Brasil ainda. Você vai em qualquer shopping que você vai numa grande Tá capital, lotado, né? tá lotado. Lá já era menor. E eu tava vendo algumas matérias que os shoppings estavam fechando. Porque as pessoas, você compra a Amazon aqui no Brasil já tá boa. E nos Estados Unidos, que você compra e entrega num outro dia. Cara, comprei um sapato, vou comprar Aqui sapato. também já tá desse jeito, né? Aqui já tá Mercado quase Livre, que atrapalha Amazon. os Correios, né? Os Correios tá com 30, tem uns que entrega que é 20 dias para entregar aqui dentro do Brasil. Então demora mais que na China. Mas quem mora em São Paulo, às vezes, consegue receber no mesmo dia pelo Mercado Livre. Aqui em Goiânia, eu tô recebendo muita encomenda de um dia pro outro. Não, principalmente da Amazon. A Amazon e não Mercado consegue. Livre. Mercado Livre A Amazon também. consegue. Agora, nos Estados Unidos, eu morei lá 10 anos atrás. E já era assim. Já era 2, 3 dias. De 3 dias com frete grátis. Você pagava frete já era um dia. 2, 3 dias frete grátis e um dia você pagava. Um valor bem pequeno. Aqui no Brasil, 10 anos atrás, era eu não sei se vocês lembram, mas um frete Mercado Livre era 20, 30 reais o frete. E não tinha Amazon no Brasil ainda. Demorava um mês. E Mas eu voltando atrás um pouco, eu acho que eu concordo com você. Assim, as empresas já eram boas, elas entregavam valor de verdade e elas estavam preparadas para crescer em escala. Mas Né? no caso dessas de tecnologia, né? Agora, se a gente for olhar startup, tinha muita startup que só foi recebendo dinheiro antes da pandemia. Chegou a pandemia, o juro subiu. O investidor prefere deixar o dinheiro dele no lugar mais seguro, que está garantido ali 5% ao ano, do que investir na startup. Aí veio aqueles layoffs. Uma coisa interessante sobre startup que é bom falar é isso, né? Passou meio o tempo, a gente está numa fase de ressaca, assim, né? Dos venture capital, mas passou aquela fase do dinheiro infinito e dinheiro de graça, né? Então,
já voltou, eu conversei com algumas pessoas e, tipo, voltou à moda o negócio de dar lucro, né? Assim, eu sei que, como assim, nem sempre foi assim, né? Talvez a pessoa não entende muito como é que era o mercado de startups antigamente, mas era meio assim, não, só cresce horizontal aí, não precisa dar lucro não, daqui 10 anos a gente vê, olha a Netflix aí, Abre né? um IPO. Exatamente, vai alavancando mais e uma hora você faz o IPO aí, depois você pensa como é que você vai dar lucro. E hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a startup precisa realmente entregar valor para a pessoa e entregar um valor real. A Melius e aquele Traders Club lá, eles abriram o IPO, arrecadaram dinheiro e agora a ação deles está, se eu não me engano, a Melius está abaixo de R$ 1 já. E a do Traders Club, se já não tiver abaixo de R$ 1, tá acompanhando isso aí. Queda gigante depois, né? Eles aproveitaram o momento ali e fizeram o IPO. Uma empresa que normalmente não faria IPO, porque não tem sentido, conseguiram captar uma grana enorme. Você vê o tipo de distorção que causa a inflação o mercado também, tá distorcido, isso aqui é a palavra. É muito louco. Beleza. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, acho que já vale a gente entrar, a gente está caminhando mais ou menos para a fase final aqui, é se existem outros projetos, né, que seriam reserva de valor, mas talvez acho que a gente chegou num consenso de novo, né, meio que nossas reuniões sempre terminam assim, compra Bitcoin e é isso. Não tem muito segredo. Na parte de reserva de valor, de proteger capital. Mas na parte de crescer patrimônio, queria saber de vocês dois que são mais da área de pensar, assim, analisar também projetos de DeFi, né, de finanças descentralizadas e altcoins, qual que seria alguma moeda que provavelmente serviria também como reserva de valor, talvez, ou que vai ter um potencial multiplicador aí nos próximos anos? Cara, como reserva de valor, velho, olha, depois do Bitcoin é o Ethereum, né? O Ethereum que seria a moeda principal ali. Talvez, assim, não é a proposta dela, né? Ser uma moeda de reserva de valor. Mas é um projeto que ele aparenta ter uma certa antifragilidade no tempo. A gente acredita que o Ethereum deve resistir por muito tempo ainda. Mas assim, cara, qualquer moeda que tenha um modelo inflacionário razoavelmente bom e consiga sobreviver, podia ser vista como reserva de valor. Só que é difícil você ver. Existem criptomoedas que têm essa proposta. Mas assim, a nível grande, assim, não tem. É só o Bitcoin mesmo, que eu sei. É porque cada criptomoeda vai querer buscar outra coisa, né? Que nem o Ethereum, a função dele era querer ser um supercomputador mundial, pra você rodar os contratos inteligentes, né? Ser um super ambiente para rodar contratos inteligentes, né? Então, cada estrutura, né, dentro do mercado cripto estaria buscando uma outra coisa, né? Mas eu acredito que como reserva de valor mesmo seria só o Bitcoin. Assim, que faça algum sentido. Você falou aí sobre o Ethereum que tá se comprovando com o passar do tempo. Eu vi um gráfico aqui hoje que desde a atualização do Ethereum 2.0, ele tá sendo deflacionário. Então confirma aí o que o Arthur falou, que o Ethereum também pode ser usado como reserva de valor. Agora, a outra pergunta que o Israel fez foi para alavancar os ganhos, né? Uhum. E até uma coisa que o Arthur trabalha diariamente com análise de moedas, participando de IDO, de lançamento de token. Eu acho que se você conseguir analisar assim um token, viu ali o projeto, viu se a equipe dele consegue entregar aquilo que ele está prometendo, você também consegue tirar uma renda extra, que é o que o Arthur faz diariamente, não é? Assim, cara, o que eu acho, né? Hoje, investir em cripto seria um pouco similar a investir em ações, sabe? Eu penso dessa forma, você tem uma carteira de cripto bem diversificada, existem várias criptomoedas, cada uma tem uma função, e você tentar buscar valor. Mas hoje, uma coisa interessante no mercado de criptomoedas é que existem várias formas de você ganhar dinheiro. Você pode investir, você pode fazer de finanças descentralizadas, você pode criar pools de liquidez, gerar rendimentos, você pode fazer staking, você pode participar de lançamentos, de IDOs, ganhar dinheiro em lançamentos, você pode comprar as NFTs. Tem uma gama muito grande de formas de ganhar dinheiro. Se você não quiser investir, né, tem como ganhar de graça, fazendo algumas tarefas, tem alguns sites que são assim. E eu sou mais a favor de você ir pelo lado ali empreendedor. Você viu um projeto interessante, de repente quer melhorar ele, ou teve alguma ideia, aí você quer criar um projeto, quer criar um aplicativo, um site, de repente um smart contract. Esses projetos que o Arthur falou, todos surgem assim. A pessoa tá ali, junta mais um amigo dela, junta mais um vizinho ali, sei lá, monta o white paper, define ali, vamos fazer tal coisa, a gente precisa de tanto. Entra em contato com a plataforma de lançamento. Se a ideia for plausível e se a equipe for boa, tiver um background bom, você consegue captar o dinheiro e por outras pessoas como o Arthur, que diariamente está investindo ali em projetos novos.
É como a gente está falando de alavancar, talvez, ou crescer, aumentar o patrimônio mesmo, né? Como é que você multiplica o patrimônio ou cresce o patrimônio? Acho que tem muita parte de investir, a gente sabe disso, que a gente convive com muita gente no mercado financeiro e até educadores financeiros mesmo falam muito sobre isso, livros, né? Que o investimento mesmo, investir seu dinheiro, aplicar seu dinheiro, ele aumenta, ele acelera o processo de enriquecimento. Mas uma parte muito grande é a geração de caixa mesmo, né? Então, se você puder criar negócios, criar startups ou empreender, ou criar projetos de DeFi, outras moedas, tokens e tudo mais, criar alguma coisa em volta desse contexto cripto, eu acho que é uma forma também do cara capitalizar, né? E gerar caixa e tudo Sim, mais. e nesse pouco tempo assim que eu tenho de mercado de trabalho, para quem não sabe, eu comecei no mercado de trabalho em 2019. O que eu mais vi assim de fácil de você conseguir ganhar uma grana a mais é no mercado cripto. Para você fazer uma grana, você não precisa necessariamente investir, mas você aprende uma profissão nova ali, trabalha, que tá tendo muita vaga. Eu sempre tô recebendo proposta, sempre tô recebendo gente com ideia nova, querendo fazer alguma coisa. Então eu acho que esse mercado, se você puder investir seu tempo nele para gerar renda, acredito que hoje ele é o melhor. Muito massa você falar isso. Eu tive a oportunidade de reunir com um cara que investe em startups, tem empresa dele também na área de mercado financeiro, assessoria de grandes bancos de investimento e tudo mais, gerencia uma grande quantidade de dinheiro. E ele me falou exatamente isso, que assim, ó, Israel, eu gosto demais de SaaS, eu gosto demais do modelo de negócio tradicional de startups e tudo mais, mas o universo cripto me chama demais a atenção, porque a gente está muito no começo. E ele é um cara que investiu e comprou os primeiros Bitcoin dele em 2013, sabe? Na época que estava começando aqui no Brasil. E como ele tem um contato internacional mais fora, ele acabou sabendo disso antes de todo mundo, assim, né? Mas enfim, mas ele falou isso e é verdade, né? A gente está com o quê? 15 anos do Bitcoin, né? Então outros projetos nascendo todos os dias, nasce um projeto novo. Então o mercado é muito pequeno ainda, existe uma grande quantidade de dinheiro no mercado financeiro pronto para entrar no mercado cripto. Depende de regulação, tem algumas coisas, ETF de Bitcoin, a gente falou disso no primeiro episódio. Enfim, tem muita coisa para acontecer, mas na parte de empreendedorismo, de startups, a pessoa que está envolvida ali com o universo cripto mesmo, ele, que é um cara que investe em startups, falou que é um mercado que ele olha com um olhar diferente, justamente pela exponencialidade. E também não é só você adicionar cripto, tem que ser uma coisa boa. Que a gente viu... Eu falo sempre de 2017, que foi quando eu comecei, né? E lá a época era dos tokens. Tinha token de tudo. Era só você falar que tinha token que alguém estava investindo. Então, eu acredito que não é... É claro, se você usar a tecnologia do momento, o hype, você vai ganhar dinheiro, mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Tenta fazer uma coisa de verdade, uma coisa que vai mudar mesmo, não só usar o hype ali. Tô usando cripto aqui, tô usando blockchain. Não, tenta fazer alguma coisa de verdade. Eu acho que é interessante isso. Eu estou participando de um programa de mentoria com startups, né? Comentei com vocês. E algumas startups, elas trabalham com IA, né? E elas usam IA. Então, eu até relembrando, você falou, em 2017 era tokenização, ICO, era a onda dos ICOs. A gente teve um out-season muito interessante, Bitcoin batendo $20 mil naquela época. Depois a gente teve o hype mesmo, voltando cripto, assim, depois NFT também. NFT, tudo era NFT. Game, como é que chama o negócio GameFi. Blockchain Games. Play to earn, Play né, to e tudo earn. mais. Então isso aí foi um hypezão Agora também. Play and Earn. Agora mudou. É Play and Earn. Play and earn ou learn? Earn. Earn. Jogue e ganhe. Porque antes porque era jogue para ganhar. Agora é jogue e ganhe. o objetivo de um jogo não tem que ser só ganhar, né? O objetivo dele tem que ser divertido. E aí ganhar, talvez você ganhar alguma coisa. Cara, uma coisa assim dessa questão de empreender no mercado cripto que eu acho assim hoje, eu acho o seguinte, não é uma visão pessimista, muito pelo contrário, é uma visão realista, cara. É bem difícil, velho. Você conseguir ser um player com algum tipo de diferencial no mercado cripto hoje, porque ele é um mercado muito livre. Qualquer pessoa pode criar qualquer coisa, qualquer hora. Por enquanto não existe nenhum tipo de regulação. Então, para você entrar nesse jogo de uma forma, você ser um player que tem algum tipo de relevância, é uma concorrência muito bruta. E assim, é muita tecnologia, saca, envolvida. É uma tecnologia muito inovadora. O mercado cripto, vamos supor assim, se startup disruptou o mundo com uma Uber da vida, o mercado cripto, cara, ele tá muito mais à frente. Ele cria umas coisas totalmente malucas, assim, eu nunca pensei na minha vida que lá fosse, sabe? Tipo, finanças descentralizadas, sabe? O cara, por exemplo, olha, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A Uniswap quando foi criada, né? Antes existia um modelo comum de comprar qualquer coisa em uma bolsa de valores, em uma corretora, que era o modelo de book de ofertas. Você oferta um preço de venda, ação da Petrobras. Você oferta um preço
preço de venda e a pessoa que quer comprar oferta o preço que ela está disposta a comprar, a hora que você chega num acordo faz a compra. Book de ofertas é aquele negocinho verde e vermelho que toda corretorazinha, até de criptomoeda, você vê que negócio. Aí os caras perceberam que lá não ia dar certo descentralizado. Por quê? Porque não tinha liquidez. E quando você não tem liquidez nesse modelo, dá um gap, dá uma diferença de preço muito grande. Então tem um cara que vai vender Bitcoin em reais por 230, o outro queria comprar por 200. Ninguém faria negociação. Aí o Vitalik Buterin, junto com o cara, o criador do Uniswap, falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos criar um modelo que as pessoas não precisam ter tanta liquidez para negociar. Então cria um ambiente que você guarda os tokens, um pool de liquidez, os tokens ficam guardados, eu dou um incentivo para as pessoas deixar os tokens lá, e aí quando alguém vai comprar, eu já tenho o token guardado. Então, em vez de você, se num booking de ofertas, eu negocio com você, a corretora intermedia esse processo. Numa exchange descentralizada, uma Uniswap, eu negocio com um contrato inteligente. O contrato inteligente vai lá e busca o token para mim do pool de liquidez. Cara, isso é muito revolucionário, pô, é muito louco. O mercado cripto uns trem, tipo assim, é uma sacada muito fora do... Como eu te falei, o Uber tá aqui, o mercado cripto tá aqui, ó. Então, para você criar uma coisa de relevância no mercado cripto, você tem que ter uma sacada muito... Ou você tem que ser um cara que tem um acerto de negócio muito bom, ou você tem que ter uma sacada muito fora da caixinha. Mas você não precisa necessariamente criar uma coisa revolucionária. Você pode trabalhar para essas empresas que fizeram as coisas revolucionárias. Sim, pode. E assim, e essa coisa revolucionária também pode ser uma coisa pequena, às vezes. Inovação, a gente fala muito sobre isso em empreendedorismo. A inovação não precisa ser uma coisa inventada do zero. Ela pode ser simplesmente uma mudança no modelo de receita, no modelo de negócio, como você entrega o produto. Igual a PancakeSwap. Viram que a Uniswap estava na rede Ethereum com uma taxa muito alta. O que o pessoal fez? Simplesmente copiou, colocou em outra rede. E hoje é uma exchange gigante. Exatamente, é um tipo de inovação. Mas assim, hoje, por exemplo, se você for fazer o Autodex, imitar a PancakeSwap, você já é mais um. Você é um player a mais, você já tem 1000. Você é mais um ali. Então, você conseguir ter um diferencial, aí você tem que levantar o nível de inovação novamente. Você tem que elevar o nível. Em todos os mercados precisa ter diferencial. Acho que no cripto também você tem que mostrar algum diferencial, né? Mas estamos chegando ao fim. A gente tem que fazer mais um episódio falando sobre liberdade, outro só sobre DeFi, para a gente entrar nas tecnologias. Acho que é bastante interessante. Mas considerações finais aí. Obrigadão pela presença de vocês de novo e tamo juntos. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Responsabilidade é investir. Bota na sua cabeça aí que lastro não existe, tá? Quer dizer, existe, só não é implementado, né? Obrigado aí quem ficou até o final. Fiquei de olho aí no mercado cripto que tem muita coisa para fazer. Isso aí, e na minha opinião é que 2024 tá chegando, vai ser um ano muito bom pro Bitcoin e para as outras criptos também, então fica ligado nisso, mas a maior parte do seu patrimônio em cripto tem que ser acumulado em Bitcoin, então acumula em Bitcoin aí, StackSats. Tamo junto, é nóis.